Olá, muito boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Nassa, jornalista e assessor de imprensa da Bessolar, e estarei ajudando vocês aqui na mediação da sessão desse painel amarelo ao longo da tarde. Lembrando que nossos painéis têm espaço para interação. Basta que você capte com a câmera do seu celular o QR Code que está aqui na tela ou no verso da sua credencial e poderá abrir um site para você selecionar o painel e preencher o formulário com a sua pergunta. Para darmos início ao painel, chamo ao palco para compor a nossa mesa a vice-presidente do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída da Bessolar, Marina Souza. Marina é advogada em São Paulo, com quase 20 anos de experiência nas áreas de concorrência e regulação econômica, tendo atuado no Brasil tanto na área pública quanto em grandes escritórios na área privada. É graduada em Direito pela PUC São Paulo, com especialização em Direito Econômico pela FGV, em Direito Administrativo e Constitucional pela Sociedade Brasileira de Direito Público e atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em Energia no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Também anuncio aqui o diretor técnico regulatório da Bessolar, Carlos Dornelas. Carlos Dornelas é atualmente o diretor técnico regulatório da Bessolar, com mais de 30 anos de experiência. Ele ocupou posições de liderança em empresas como CCE, Diferencial Energia, Duke Energy e CPEL Eletrobras. Dornelas possui graduação, mestrado e doutorado em engenharia elétrica, além de um MBA e pós-MBA em gestão empresarial. Ele é coordenador e professor de assuntos regulatórios e comercialização no Mackenzie, Câmara Brasil-Alemanha, e atua como coordenador do Comitê de Mercados e Regulação do SIGRE. Também trago aqui para vocês o gerente de marketing de produto da Grovat, Silvio Robusti. Silvio é engenheiro eletricista, formado pela Faculdade de Engenharia Mauá, em São Caetano do Sul, São Paulo. Atua no mercado elétrico há mais de 25 anos, com passagens em empresas como ABB, Alstom Grid, Schneider Electric. Possui MBA em Gestão Estratégica pela FGV, atua no mercado solar há 3 anos e atualmente na Grovat, como gerente de marketing de produto. Também trago aqui o diretor comercial da Gol Solar, Jean Tremura. Jean é formado em Economia, possui especialização em energias renováveis e MBA em Gestão Estratégica e Econômica pela FGV. Possui uma trajetória consolidada no setor de energia solar e eficiência energética por mais de 20 anos. Com experiência como EPCista e diretor na Canadian Solar, atua há 4 anos como diretor comercial na Gol Solar, contribuindo significativamente para o crescimento e expansão da empresa. Agora vamos ao painel propriamente dito. Eu passo a palavra aqui para a nossa vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída da Bessolar, Marina Souza. Olá, boa tarde. Todos me ouvem? Acho que está tudo certinho. Ah, sim, por favor, Tiago. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Bessolar por trazer esse tema importante que eu, particularmente, tenho acompanhado desde faz alguns anos já, que é essa mudança na estrutura de como os mercados estão se organizando no setor elétrico. Eu acho que a gente começa a ver uma mudança importante nessa estrutura de oferta e demanda, que tem um deslocamento de um poder que antes era só dos ofertantes, né? Que até para quem estivesse no mercado varejista, que é onde ocorrem as principais mudanças, os consumidores ficavam ali presos naquele que a gente chamava de mercado cativo, sem ter muitas alternativas de consumo. Então, a única coisa que o consumidor podia fazer era ligar lá a tomada e consumir energia e pagar a conta no fim do mês. Eu acho que tem, né, primeiro com a insurgência da geração distribuída e agora com a perspectiva de abertura do mercado livre para esse grupo de consumidores também, a gente começa a ver que o consumidor passa a ter alternativas de consumo, alternativas de suprimento interessantes e bastante competitivas entre si. Nesse cenário, eu acho que ocorre, assim, tem desafios diversos, né? Tanto de natureza institucional, que é a adequação dessa transição, dessa dinâmica de mudança de poder, tanto do ponto de vista regulatório, em
então criar normas que façam com que essa transição ocorra de uma forma eficaz, quanto do ponto de vista de organização de mercados mesmo. Então, quais são os grupos de ofertantes e que tipo de alternativas o consumidor passa a ter e como ele começa a lidar com essa possibilidade de fazer escolhas diferentes. Porque tem um desafio que é a comunicação com esse consumidor. E nesse momento, acho que para introduzir esse tema para o debate, eu trouxe um foco mais na efetividade mesmo, né? Que é a partir do momento que o consumidor pode escolher outras formas de consumo, como ele faz, por exemplo, ao aderir a estruturas de geração distribuída, ainda que na teoria tudo, né, pudesse estar funcionando de forma eficaz, na prática ele se depara com uma série de desafios para conseguir ver o seu direito de fazer essa escolha efetivo. Então, eu trouxe um pouco da experiência da geração distribuída. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a Besolar atua bastante nessas discussões. Então, para quem está já no segundo dia, acho que todos ouviram falar um pouco do que é o papel da Besolar nessa atuação com as instituições. Mas queria falar um pouquinho do que foi o problema mais recente, que tem sido mais latente para os consumidores de geração distribuída, que tem sido a inversão de fluxo. Basicamente, desde que a geração distribuída começou a crescer muito no Brasil, teve um movimento de dificuldade de acesso à rede para conectar os seus projetos e até para conseguir vê-los aprovados em todo o processo de tramitação que leva a, de fato, poder compensar a sua energia lá que ele consome mensalmente com a energia que ele gera. Nesse cenário, diversos foram os entraves ao longo do tempo. E a gente teve questão de descumprimento de prazo, questão de exigências absurdas em relação ao que se exige para fornecer, por exemplo, um orçamento de conexão. E agora, acho que o mais recente deles tem sido essa questão da inversão de fluxo de potência, que é basicamente uma alegação técnica. E aí, para quem é engenheiro, isso é muito mais palatável, mas para quem não é basicamente vou tentar resumir num outdoor, mas é como se a capacidade da rede de absorver aquela energia gerada tivesse prejudicada pelo projeto que está solicitando a adesão à rede, a conexão à rede. E aí isso, obviamente, é uma discussão super técnica de engenharia do que isso é viável ou não é viável, quando isso acontece, quais são as formas de demonstrar que a inversão do fluxo de potência é algo danoso para a rede, especialmente em decorrência daquele projeto que está solicitando o orçamento de conexão. Mas a gente não vai entrar nesse âmbito. Acho que o ponto aqui é que esse argumento que é legítimo da inversão de fluxo foi inserido no artigo 73 da Resolução 1000 da ANEEL. Ele, embora do ponto de vista teórico pudesse talvez existir, o que tem acontecido na prática é que as distribuidoras têm usado esse argumento, esse fundamento normativo, para negar conexões que não comprovadamente afetam a rede a ponto de que a inversão de fluxo possa prejudicar a segurança operacional dela. E aí foi uma longa discussão no setor de como lidar com isso, porque as recusas de orçamento de conexão foram crescendo cada vez mais e sem que as distribuidoras apresentassem as justificativas para que isso acontecesse. Os estudos que ela, em tese, deveria apresentar para comprovar que a fundamentação adotada para a recusa do orçamento de conexão estava correta. E aí, ao longo dessas discussões, né, que demorou acho que mais de ano para discussões com a ANEEL, com a sociedade, para chegar a uma solução para esse problema, veio uma proposta de nova redação para esse artigo 73, que criou 3 hipóteses em que a inversão de fluxo a análise da inversão de fluxo pelas distribuidoras pudesse ser flexibilizada. E aí a primeira delas é para consumidores com sistema de autoconsumo local, né? O segundo, para geração compatível com consumo simultâneo, então basicamente se equivale o que ele está gerando na mesma hora que ele consome. E a terceira hipótese criou-se um fast track, um procedimento de tramitação mais rápido para sistemas que tivessem até 7,5 kW. E aí o que aconteceu na prática é que essa solução proposta pelo regulador, ela pode até ter sido uma tentativa honesta de endereçar essa questão do ponto de vista mais sistêmico, mas na prática não se resolveu muita coisa, né? Primeiro porque, para a primeira hipótese, que são sistemas que não injetam energia na rede, seria óbvio presumir que, por não injetar energia à rede, eles não teriam como prejudicar a segurança da rede por questões de inversão de fluxo. Então, basicamente, se positivou uma obviedade que não faz sentido analisar questões de inversão de fluxo quando se esteja lidando com esse tipo de projeto. A segunda hipótese, que era a geração compatível com consumo simultâneo,
Também tem uma ideia de que, né, que se privilegia a questão da simultaneidade. Então, se você está gerando basicamente muito próximo do tempo que você consome em carga compatível com a sua geração, a probabilidade de isso afetar a segurança da rede pela questão da inversão de fluxo também é bastante reduzida. E aí a terceira hipótese, que assim, para a gente, do ponto de vista do consumidor, seria a mais danosa, é essa hipótese do fast track, que é para esses sistemas menores, né, de até 7,5 kW, porque, na verdade, ela só se aplica para aqueles sistemas, para aqueles consumidores cujo sistema tem esse limite e que eles concordem em não distribuir os créditos da geração excedente para outras unidades consumidoras. Então, embora e aí ele fica num dilema, que é ou eu posso conectar rápido e não poder fazer usufruto de todo o meu direito que eu tenho, que é de colocar esses créditos para as unidades consumidoras que eu quiser, desde que elas estejam em minha titularidade, ou eu espero o tempo que for da boa vontade da distribuidora, para poder ter acesso para ter a conexão nos termos em que ele gostaria de ter para usar esses créditos da forma que melhor entender. Então, embora talvez tenha aí uma solução em termos de tempo, ela veio com um corte dos direitos do consumidor para poder viabilizar isso junto às distribuidoras. E aí, do ponto de vista quantitativo, também tem uma questão que é da abrangência da solução proposta pelo regulador. E aí, a análise que a gente fez com base nos dados que a Bessolar analisou, isso afetaria só 37% dos orçamentos de conexão solicitados nesse grupo. O que faz com que a efetividade dessa norma seja relativamente reduzida, né? Não faz muito sentido, não é uma solução que de fato endereça os reais problemas da questão da inversão de fluxo. Então, acho que basicamente, num exemplo do que foi esse caso, a gente tem outros, obviamente, dentro do setor elétrico, mesmo na geração distribuída, são diversos os temas que levam a esse embate entre um fornecedor, né, um ofertante que estava habituado a ter ali uma estrutura de monopólio no atendimento desses consumidores, que com a inserção de outros regimes que competem com a distribuição por parte da distribuidora, começa a existir ali uma tensão entre esses grupos de agentes. E a forma como a regulação tem endereçado esses conflitos, ela talvez esteja aquém do que seria necessário para resolver, de fato, essas questões operacionais. E aí, acho que caberia, talvez, e isso tem sido um pedido latente da Bessolar, nesses diálogos com as autoridades, para pedir que, de fato, se pense numa solução, especialmente para essa questão da inversão de fluxo, que continua gerando esse tipo de problema, que, de fato, seja apta a endereçar esse conflito, né, esse atrito que impede que os consumidores possam acessar a rede e exercer o seu direito de aderir à geração distribuída em qualquer das suas modalidades regulamentadas. Então, basicamente, o ideal seria que a gente pudesse endereçar isso no âmbito regulatório, porque a ausência de regras que sejam claras e efetivas tende a levar a uma judicialização excessiva desses diálogos, né, para um lugar que talvez prejudique ainda mais o setor, que ter que depender de decisão de juiz de primeira instância para definir o que deve ou não se aplicar e quando. O que aumenta um nível de incerteza que já existe no âmbito da regulação, mas que para o ambiente de negócios é bastante prejudicial. Então, acho que a ideia era mais trazer, de fato, um exemplo, né, uma ilustração do que foi esse caso específico da inversão de fluxo no segmento de geração distribuída. A gente vai tratar aqui de outros temas nesse painel relacionados a esse papel do consumidor, a partir do momento em que ele passa a ter não só mais opções de consumo, mas mais poder mesmo de escolha, porque com aquela máxima de que com mais poder vem também mais responsabilidade. A cada escolha que o consumidor faz, ele adere a um novo regime que vem cheio de regras que não são muito palatáveis para todos os consumidores de varejo. Então, tem um desafio aí do lado, né, do ponto de vista dos ofertantes, que é tornar isso mais claro e mais fácil de ser digerido para um consumidor leigo, que está vindo aí com a possibilidade de fazer escolhas, quanto para o próprio consumidor de se informar e tentar entender melhor o que é difícil, quando ele mal consegue entender a sua própria conta de energia, né? Então, mas acho que é basicamente isso. Queria passar a palavra agora para o Carlos Dornelas, para tratar também de outros temas relacionados a esse
esse assunto. Obrigada, gente. Só uma coisa, esqueci de falar das perguntas também. Para quem puder, já mandando as perguntas que estiverem pelo QR Code para a gente receber. Mas é isso. Obrigado, Marina. Gostaria agora de passar a palavra aqui para o nosso diretor técnico regulatório, Carlos Dornelas. Muito boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Marina. Excelente apresentação, ajudou bastante aqui na minha missão, porque uma parte da minha apresentação tem a ver com inversão de fluxo também, então você já esmiuçou o tema de forma bastante clara. Bem, eu vou falar aqui sobre desafios em geral para o nosso setor, mais específicos para a GD, mas também vou abordar um tema muito contemporâneo na GD, que é a abertura de mercado livre, que de alguma forma vai tocar na geração distribuída. Bem, sobre a Bsolar eu não vou me alongar aqui, vocês estão já há 2 dias aqui imersos no nosso trabalho, né? Então dispensa comentários. Falando um pouco da matriz elétrica brasileira, é importante que se diga que a energia solar como um todo passou a ocupar um espaço muito especial na matriz. Hoje nós temos a 2ª posição tomada, temos planos de chegar a 1º lugar até 2040, 2050 no máximo. Isto principalmente devido à GD combinada com a GC, ou seja, é a geração própria solar, aquela que nós vemos em telhados solares e também em solo, mas de menor tamanho, e aquelas de maior porte que estão localizadas principalmente no Nordeste brasileiro e também no Norte de Minas Gerais. Nos orgulha muito aquela posição, porque é resultado do nosso trabalho como um todo, fazendo com que a energia solar alcance essa posição de destaque. Hoje nós estamos atrás apenas das hídricas, né, que sempre dominaram a matriz elétrica brasileira. É uma fonte renovável, porém, ela está com muita dificuldade de expansão por conta desses potenciais estarem contidos principalmente na região amazônica, que é uma região de difícil acesso, de muita preservação ambiental e, sem dúvida, trazer essa energia de uma região tão distante nos custa muito em termos de transmissão. Por isso que a solar é tão promissora. Ali fica evidente que nós temos tido um crescimento exponencial ao longo dos últimos anos. Eu estou com dificuldade de enxergar aqui, mas eu acho que já tem a previsão ali para 25, que nós fizemos ontem aqui, né? A previsão de 24, nós erramos e ficamos felizes, tá? Porque a geração solar cresceu mais do que a gente previu, mais do que a gente esperava. Resultado do nosso trabalho, sem dúvida. E para 25, até o Rodrigo chamou a atenção ontem, né, que não seria bem exponencial, mas num olhar assim mais rápido e mais despercebido, daria até a entender que é exponencial. É como se fosse uma continuação daquela tendência assim para o céu, né, para o alto e avante, né, para o céu, né, que dá essa sensação de crescimento exponencial. Aqui, falando de principais temas, né, mais voltados para a GD, a inversão de fluxo, a Marina abordou muito bem, é um problema que nos preocupa bastante, é um problema relativo à conexão de sistemas em geral. A gente vive algo muito parecido em geração centralizada. Eu diria que é um mal que assola todo o país. A geração solar está com dificuldade de fazer com que a energia gerada seja injetada na rede. Seja para ser transmitida para o consumidor mais distante, que é o caso da geração de grande porte, seja para salvar a energia ou crédito para uma utilização futura, que é o caso da geração distribuída. Então, nós envidamos bastante esforços. Isso,
começou até antes de 24, né, que nós estamos trabalhando no tema. Nós conseguimos um avanço, conforme a Marina trouxe aqui, mas nós imaginamos que pode ser melhor. Então, nós estamos trabalhando ainda em todas as instâncias para conseguir, basicamente, relaxar os limites que nós conseguimos em termos de flexibilidade. O Fast Track foi muito bem-vindo, mas ainda tem um limite baixo. A gente precisa elevar esse limite para conseguir atender aos diversos empreendedores que atuam em geração distribuída. Nós também destacamos ali custo e benefício da GD, que é algo muito importante, principalmente a partir de 2029, quando nós vamos ter uma tarifa mais voltada para a geração distribuída. Lembrem que a GD inicialmente não tinha tarifa de transporte, está tendo, de acordo com aquela escadinha proposta pela Lei 14.300, não para a GD0, obviamente, né? Mas agora já começa a GD1, e lá em 2029 nós vamos ter uma tarifa que é calculada com base em custos e benefícios da GD. Nós fizemos todo o trabalho que nós tínhamos que fazer em termos de aprofundamento técnico, encaminhamos o assunto via CNPE, mas o assunto hoje está parado na ANEEL, precisando de uma, eu diria assim, terminativa, né? Houve a iniciativa, mas não houve a terminativa, que é tão importante aqui para que a gente tenha essa tarifa. Rede, nós tivemos uma ótima notícia mais recentemente. Nós vínhamos batalhando para o REID, né, que são benefícios tributários para a geração distribuída, e nós conseguimos mais recentemente algumas portarias que aprovam 15 empreendimentos solares para mini GD. Isso vale para mini, tá? Para mini GD nós conseguimos 15 aprovações. O que nós vamos fazer enquanto associação? Nós vamos verificar quais foram os elementos que levaram à aprovação dos 15 projetos para nós replicarmos para a fila de pendência. Nós sabemos que existe uma fila de projetos a serem aprovados. Não conhecemos, mas sabemos que existe. Então, nós precisamos trabalhar para que essa fila ande e tenhamos mais projetos aprovados. E, por último, um tema que a Marina adora, que é fiscalização e concorrência, que nós temos trabalhado bastante também na linha de exigir que as distribuidoras, principalmente, sejam mais fiscalizadas no cumprimento da lei, permitindo que a expansão da solar aconteça de uma forma devida, e também que a concorrência não seja, eu diria assim, que seja, na verdade, salutar de quem tem, por exemplo, outros negócios com os empreendedores de energia solar, especialmente a geração distribuída. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, meu tempo eu vi que passou rápido aqui o tempo, né? Mas o mercado livre de energia, hoje nós temos em torno de 37% de mercado livre no Brasil, é um número sabido. Aqui é uma divisão por estados e ali nós temos em barra verde ACR regulado, em barra amarela ACL mercado livre. Dá mais ou menos 30 e poucos % por cada estado, a depender da dinâmica da indústria e dos consumidores que se tornaram livres naquele estado. Uns têm menos, outros têm mais, na média dá os 37% que eu havia mencionado anteriormente. E essa abertura do mercado livre, ela está prevista inicialmente para 26, mas voltada para comércio e indústria. Me refiro aqui a baixa tensão, tá? É importante que se diga. E para 28, residencial. Na minha percepção, conversando lá com o Ministério, embora isso esteja aqui resultante, né, o resultado de uma consulta pública ministerial, eu entendo que a preparação para que isso ocorra não está no devido ponto. Então, a minha expectativa é de que haja um atraso nessa data inicialmente definida. Aqui nós temos uma projeção de ACR e ACL, né? Para cada ano, né? De até 2027, em que o ACL
vai ser majoritário ao longo dos anos, essa é a expectativa, mas essa previsão não leva em conta o que eu acabei de falar em termos de preparo das entidades para que nós tenhamos o mercado livre. Aqui, a participação da Solar. A Solar vai ter uma participação especial no mercado livre, seja no ACL para grandes usinas, como também para geração distribuída, pequenas usinas. Nós estamos vendo um movimento muito mais de sinergia do que de competição nas empresas que hoje praticam geração distribuída. Eu já vejo, por exemplo, empresas que antes comercializavam energia no mercado livre, as chamadas comercializadoras, que passaram a oferecer outros serviços, incluindo geração distribuída e também incluindo, mais recentemente, baterias. Por quê? Porque o consumidor vai estar cada vez mais no centro das atenções e, sem dúvida, aquele negociante, né, aquele empresário ou empreendedor que tiver um portfólio que atende o consumidor da melhor forma possível, vai ser mais beneficiado. Bem, eu vou parar por aqui, que eu já avancei, mas ali são os nossos principais pontos para 25. Nós vamos basicamente continuar no que diz respeito à geração distribuída, na mesma toada que nós vimos conversando aqui, mas também vamos olhar para armazenamento, para hidrogênio verde e o outro grande vetor da AB Solar, que é a geração centralizada. Devolvo a palavra porque eu já avancei no tempo aqui, depois eu volto a fazer comentários. Obrigado, Carlos Dornelas. Passo a palavra agora para o gerente de marketing de produto da Grovat, Silvio Robusti. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, estão ouvindo? Estão, né? Obrigado, AB Solar, pelo convite e parabéns pela organização. Acho que o evento está muito bem organizado. Eu não tenho apresentação, eu tenho uma reflexão. Eu trouxe aqui algumas notas na minha reflexão que eu queria compartilhar com vocês. A minha reflexão é sobre o consumidor, que é o tema desse painel. É a gente olhar, entender a visão do consumidor. Então, eu trouxe uma reflexão sobre os nossos usuários finais, quem está instalando os sistemas. E com um foco mais no residencial, comercial e industrial. O residencial representa 50% da potência instalada do solar. Então, é um grupo muito significativo, muito importante. E é dele que eu quero comentar, mas também cabe o comercial e industrial aqui. Então, dentro da geração distribuída. Há 2 semanas, eu estava com um grupo de amigos todos da época da faculdade, todos engenheiros, alguns empreenderam, outros são executivos. E um deles virou para mim e falou: Silvio, eu vi que aumentou bastante o imposto, né, das placas. Ah, então ficou inviável. Eu respondi para ele: sim, vai aumentar os impostos dos módulos fotovoltaicos, mas não vai ficar inviável. A Greener lançou uma nota essa semana. Ela fez um estudo de uma situação de uma unidade de 4 kW, típico residencial. Então, considerando que o imposto de importação vai subir de 9,6% para 25%, considerando que o benefício fiscal chinês vai cair de 13% para 9%, a Greener estima que esse aumento vai ser de 13% na solução para uma unidade de 4 kW. E que o payback vai ser de 3% para 3,2%. Agora imagina, se 2 meses a mais, 3 anos e 2 meses, ou 3 anos e 5 meses, 5 meses a mais, isso impacta tanto o mercado? E mais, em 2024, a Greener também fez o estudo que mostrou que a solução fotovoltaica caiu em média 16%. Então, esse ano ficou mais barato, certo? A gente instalar o fotovoltaico. Então, se esse ano caiu 16% e o ano que vem vai subir nessa ordem de grandeza também, ou seja, o ano que vem a solução vai estar com o mesmo valor de 2023.
Em 2023, a gente teve um impacto grande no mercado, o consumidor olhava e via que um retorno de investimento de 4 anos, 3 a 4, 5 anos, era inviável? Não. E aí, vem a outra notícia. Ah, mas a taxação vai aumentar. Sim, a taxação vai aumentar, a gente já sabe. A parcela do FIU-B vai aumentando a cada ano. No ano que vem vai ser 45%. Olhando aqui mais para o residencial, né? Vai ter um impacto grande? Não. A conta de luz do usuário final vai continuar baixando, na ordem de 90%. Imagina alguma coisa que você consegue reduzir 90%. Você pagava 100, passa a pagar 10, ou passa a pagar 15. Nem na Black Friday tem uma promoção dessa. Então, o que chega na cabeça do usuário final é uma mensagem resumida, curta. Não chega a história inteira. Nós estamos acostumados com essa história inteira. A gente vive o solar todo dia. Muitas vezes, o nosso cliente final não. E aí ele recebe uma informação e começa a ter uma opinião sobre essa informação. Na mesma conversa, um outro colega vira e fala: nossa, já parou, não está mais vendendo tanto veículo elétrico, né? Ah, a BYD está com estoque gigante, vocês viram? Aí eu falei: entra no site da ABVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Eles estão com um Power BI que está muito legal, que dá para ver todas as vendas por tipo de veículo, por estado. Nos últimos 6 meses, se manteve a média de 5.000 veículos 100% elétricos por mês, 5.500 veículos PHEV, que é o plug-in, nos últimos 6 meses. Então não está caindo a venda de veículo elétrico. E por que a BYD está com estoque? Ela fez um estoque de propósito, porque o imposto de importação sobre esses veículos eletrificados vai vir em etapas. São 4 etapas de aumento de imposto de importação. Então a BYD trouxe antes do próximo aumento, da próxima etapa de aumento de imposto de importação. E eu já ouvi também uma pessoa virar e falar: eu não vou comprar um veículo elétrico porque eu paro no -1 no meu prédio, no subsolo. Já pensou se pega fogo nele? Está no -1, o fogo vai pegar no prédio inteiro. Eu falei, baterias de lítio ferro-fosfato hoje, que é a mesma bateria que a gente utiliza no solar, em armazenamento, é a mesma dos carros. É a bateria mais segura que existe. Então, existem estatísticas fora do Brasil de que se pega mais fogo em carro a combustão do que em carro elétrico, em países que já têm mais carros elétricos rodando. Então, a mensagem curta, a mensagem pontual, cria no consumidor final histórias, porque ele ninguém contou para ele o restante. Então, para concluir, eu me vejo na função de contar a história inteira para o cliente final. Porque quando a gente conta a história inteira, ele vai tomar a decisão. A decisão é sempre do consumidor final. Mas ele tem que saber que, sim, vai aumentar o preço da solução fotovoltaica ano que vem, mas ele vai ter um retorno de investimento em menos de 5 anos. Não só pontuar que vai aumentar e fazer aquele discurso de que, olha, vai aumentar o ano que vem, você tem que comprar agora. A gente passou por isso, 2022 para 2023, com a entrada da taxação do FIU-B. E o que aconteceu? Um volume grande de vendas no final de 2022, um volume baixo de vendas no começo de 2023. A gente não precisa fazer isso de novo. Nossos consumidores finais só precisam de mais informação para tomar decisão. Não precisa ser no medo. Faz agora porque vai aumentar o imposto ano que vem. Então eu me sinto nessa obrigação de passar essa informação correta para todos os nossos clientes finais. E eu queria até convidar todo mundo aqui. Eu acho que vocês, todos nós do setor solar, temos uma parte de obrigação de explicar melhor para o cliente final. Para a gente não cair nessas armadilhas, que às vezes nós mesmos criamos a armadilha do compre agora porque o ano que vem vai aumentar.
Ah, então se aumentar eu não compro mais. Não. Então fica aqui minha sugestão de todos nós virarmos influenciadores positivos, contando a história inteira, porque influenciador negativo e mídia sensacionalista sempre teve e vai continuar tendo. Então não vamos por esse caminho, vamos pelo influenciador positivo. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Agora eu passo a palavra para o diretor comercial da Gol Solar, Gia Tremura. Estão me ouvindo? Bom, obrigado aí pelo convite da B Solar, pelos meus amigos aqui na mesa aqui. Eu, quando fui convidado, né, para esse painel, e eu vi lá o consumidor no centro das decisões, né, isso me chamou um pouco a atenção, porque a gente tem sempre uma perspectiva do nosso lado como distribuidor, como provedor de produtos, de equipamentos, sempre olhando para o lado, né, da nossa cadeia. Né? E eu falei, pô, como que eu vou olhar para o lado do consumidor? E ainda tinha um desafio adicional, né, que era o quê? Avanço das soluções fotovoltaicas na ampliação do portfólio de integradores. E geralmente a gente, quando fala, olha, integrador, vou aumentar o portfólio para você, a gente pensa muito, né, em equipamento, né? Fala, então deve surgir um módulo novo, vamos trazer um inversor novo, agora são os híbridos, as baterias, né? E eu acho que a gente precisa, nesse momento, trazer uma nova perspectiva de análise, né? Eu preparei aqui, estava até com uma cola aqui no meu colo, mas eu vou ter que deixar ela de lado, senão eu vou me atrapalhar, né? Que eu sou meio confuso. Mas por quê? Eu também acabei vendo alguns outros painéis e há uma série de oportunidades, né? Aqui a questão do Mercado Livre, quando o Ornelas comentou, a dificuldade que a Marina colocou da conexão, do fast track, do fluxo reverso nas redes, né? E eu falei, bom, eu vou tentar ir para uma ótica de oportunidade, né? E como criar essa oportunidade? Eu acho que é uma oportunidade, um momento ímpar, né? Tentando trazer hoje, na minha visão, o integrador do futuro, ele precisa começar realmente a olhar para o modelo de desenvolvimento de novos negócios. Tem muita coisa acontecendo, a gente tem que sair daquele modelo tradicional de olha, você me dá sua conta de energia e eu te vendo um sistema que a gente vai economizar. É muito simples isso, gente. Existe uma oportunidade gigantesca acontecendo, passando diante da gente, e essa oportunidade já aconteceu em outros países, né? Então, uma visão ampla sobre a oportunidade, acho que é um formato novo, é enxergar os produtos, lógico, mas olhar com uma visão ampla a oportunidade. E aí é o que mais importa, é o que a gente tem discutido nesse momento, que é gerar valor, né? A gente ouve muito também, as empresas estão sofrendo, o fabricante está perdendo dinheiro, o distribuidor está perdendo dinheiro. A gente precisa mudar isso, porque como mostrou, né, no painel, há um crescimento todo ano, ano após ano, de um volume absurdamente maior que o ano anterior. E quais foram os anos que nós ganhamos mais dinheiro nessa cadeia? 2018, 2019, 2020... E de lá para cá o volume é muito maior e a gente perde dinheiro, a gente está desperdiçando o dinheiro, né? Então, eu trago aqui um viés um pouco de uma inovação disruptiva, né? Que é justamente o quê? De criar o ciclo de inovação, né? Esse conceito disruptivo, teve um professor de Harvard, né, que ele falou em 1997, ele trouxe esse conselho que é quebrar um padrão comum e estabelecer um padrão novo, tá? Eu vou avançar um pouco mais rápido aqui a apresentação, para focar até onde eu quero concluir com vocês. Mas isso aqui é uma coisa que me chama a atenção. E eu não sei se todo mundo está olhando para isso aqui, mas eu gostei aqui, ó. A geração da não posse. Será que a gente está olhando para o consumidor do futuro de uma maneira que hoje a gente vê as pessoas não querem ter apartamento, as pessoas não querem ter carro. E se a pessoa não quer ter casa, não quer ter carro, como que nós vamos vender carro elétrico? Como que eu vou vender o carregador elétrico? Como que eu vou vender o sistema que vai estar no telhado dessas pessoas? Então existe um novo formato de fazer essa negociação, né? É uma nova forma de visualizar as oportunidades. E por isso que ela tem que ser disruptiva, né? Eu trouxe um exemplo aqui, eu vou fazer uma analogia com o solar, porque eu trabalho com energia solar há 24 anos, né?
Então, eu sempre conto essa história, as pessoas ficam surpresas, mas é real. São 24 anos com energia solar. E para mim, é basicamente isso aqui. Até 2011, fotovoltaica é um disco de vinil. Era uma coisa que existia, né? Veio a fita, nossa, uma revolução grande a fita cassete ali. Para mim foi quando surgiu a 482. Falei, nossa, agora a gente pode usar o grid, né? Nossa bateria, a gente chamava o grid de bateria, o tal do... Só que ainda não gerou negócio. Em 2014 eu fui um dos fundadores daqui da B Solar, estava lá na fundação, fui diretor financeiro por alguns anos na B Solar. E aí eu vi como 2015, quando veio uma nova resolução para complementar a 482, nossa, agora a gente pode usar a compensação. Né? Não é mais só o net metering, né? Não é jogar energia na rede e poder receber essa energia de volta. E ali houve realmente, mas até ali a tecnologia. 2019, 2023, para mim, foi um avanço também grande, onde as usinas remotas começam a usar painéis bifaciais. Eu lembro até hoje, a primeira usina, eu trabalhava na Caneia, uma usina de Pirapora, de 470 megas, chegando painéis bifaciais de 360 watts. 360 watts. E todo mundo com medo, será que vai funcionar a bifacialidade, o albedo? Né? E aí eu vejo, assim, de fato, em 2024, uma ruptura. Isso, para mim, realmente é disruptivo, né? Que são os modelos de energia as a service. Eu vou fazer um gancho com uma apresentação aqui ontem, porque num dos fóruns aqui, trouxeram que o seguinte, a energia solar ela não deveria ser para rico, mas ela está sendo para rico. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Mas eu tenho um dado que me chamou a atenção, que eu gostei da apresentação. 46% da renda dessas pessoas, nessa classe mais baixa, acho que C, D e E, 46% da renda é gasto com energia elétrica e gás. Faz uma analogia com o salário que vocês ganham, se chegasse no final do mês, metade do que você ganha, você vai lá e paga a sua conta de gás e energia. É muito dinheiro. E tem oportunidade nisso. E tem oportunidade, a gente consegue usar isso e beneficiar essas famílias que não estão tendo acesso justamente a isso através do Energy as a Service. Né? Vamos pensar outra analogia muito rápida, que foi uma coisa que surgiu até em função dessa apresentação. Se você fizesse uma previdência privada de 30 anos, que é o que dura uma energia solar hoje, um módulo fotovoltaico, vamos por 25. Com metade da sua renda, o quanto você acumularia durante 25 anos? Eu tenho certeza aqui que com 25 anos a sua aposentadoria seria extremamente boa. E é isso. Se hoje tem aqui, nós falamos agora há pouco sobre isso, o sistema solar consegue trazer o fotovoltaico uma economia de até 90% de uma conta de energia. Então eu tenho metade da renda de uma pessoa que hoje é comprometida como oportunidade para fazer talvez uma previdência para ela. E são esses modelos que estão surgindo. Né? Isso aqui são empresas, é só um slide aqui de uma empresa americana que já faz isso. E ela não só fornece a energia solar para os consumidores, ela cuida da sua energia solar. Ela provém um retorno financeiro sobre esse ativo. E ela faz a manutenção, acompanhamento, monitoramento durante 25 anos, porque isso é rentável para ela, isso é muito rentável para quem recebeu essa energia. Tá? Aqui um estudo, esse é um outro livro que foi publicado em 2021, falando do as a Service. Né? Até, você vê, 2030 vão ser 112 bilhões de dólares em oportunidade de novos negócios. Por isso que eu comecei aqui falando, a gente precisa deixar de olhar um pouco os equipamentos, só a tecnologia. Né? Eu não sou engenheiro, eu tenho formação técnica, mas não sou engenheiro, então eu sempre vou olhar para um lado mais econômico, porque há oportunidade. E é no caos que a gente tem as melhores oportunidades. Hoje, nós estamos passando um mercado extremamente competitivo, todo mundo sabe o preço do concorrente, todo mundo sabe o preço que eu compro, o preço que vai ter que vender. A informação ela é disponível para todo mundo. Isso é um conceito econômico muito antigo que se chama os mercados perfeitamente competitivos. E esse conceito econômico, ele diz o seguinte, no longo prazo as empresas vão quebrar. Quando você tem mercados perfeitamente competitivos, porque você não consegue criar diferencial para ter lucro.
Então, esse conceito econômico, ele veio para quê? Para que as pessoas inovem, para que as pessoas tenham essas barreiras, criem a disrupção, né? Se você se permanecer, se você ficar nesse status que você está, você realmente tende a ter uma empresa que não tem lucro. Hoje, vamos pegar o modelo aí, o módulo fotovoltaico, a briga que é para comprar um módulo, você não consegue nem escolher mais, é tudo o mesmo preço, a tecnologia é igual, o meu é bifacial, todo mundo tem a mesma tecnologia. Então, acho que olhar para a solução disruptiva, ela é importante, né? Aqui no Brasil é isso. Hoje, o Pedro, né, falou num outro painel ali, e uma coisa que eu tenho dito muito também, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente escutava assim, né? Eu fui EPCista, né? E as pessoas falavam para mim, Jean, está lá na casa do fulano, dono de uma super empresa, de graça, porque você vai ter uma referência, ele vai falar bem de você. Hoje a gente não precisa mais de referência, está consolidada a tecnologia. Mas tem um outro fator. Quando vinham equipamentos muito ruins naquela época, a gente escutava assim, isso em 5 anos não vai funcionar mais, isso vai dar defeito. E tem uma enxurrada de equipamentos dando defeito. Tem uma enxurrada. E isso também é oportunidade. São instalações mal feitas, equipamentos de baixa qualidade. E lá atrás, eu cheguei a falar, eu vou ter uma empresa de manutenção um dia, né? Porque isso vai precisar. E até os bons equipamentos precisam da manutenção. Então é oportunidade. Monitoramento, gestão de crédito, essa questão hoje que o Dornelas comentou da abertura de mercado livre para o residencial, isso é uma oportunidade também, porque você tem que monitorar a sua energia, tem que ter controle sobre o seu ativo. A energia passou a ser um ativo nosso com extremo valor. É o que eu falei, se você, uma população de baixa renda, gasta 50% da renda dele com energia, esse ativo tem muito valor. Tem que ser monitorado. Retrofit de sistemas. Como eu comentei, a primeira usina que eu participei, na época da Canadian, módulo 360 watts, já estamos falando do HJT, com quase 27% de eficiência, com 720, 730, 740 watts. Significa que se eu voltar lá em Pirapora, eu reduzo pela metade a área ocupada lá. O que eu reduzo? OIM, água para limpar módulo, o tempo que eu me desloco dentro da usina. Você entendeu? Tem muita oportunidade porque nós já temos histórico, nós já estamos há 12 anos desde a 482, né? E leasing solar. A gente precisa começar um pouco, dar o acesso melhor, porque, infelizmente, quando eu ouço uma pessoa falar que o solar, o fotovoltaico, ele é para rico sim, mas ele não deveria ser, eu não estou discordando com ele, mas eu acho que a visão está distorcida. Nós não conseguimos hoje, como empresários, como profissionais do setor solar, mostrar para a pessoa que tem menos como ela consegue acessar isso. Isso também é uma oportunidade gigantesca. Se nós pensarmos em unidades consumidoras hoje, acho que nós atingimos, Dornelas, talvez você tenha mais o número, 3 milhões de unidades consumidoras, de um total de 90 milhões no Brasil. Então, assim, tudo isso que nós fizemos até hoje foram com 3 milhões de unidades consumidoras e nós temos aí mais uns 90 milhões, uns 80 milhões de unidades, sem falar, só para encerrar, deu mais 2 minutos. A gente também está tendo muita discussão do governo, essa tentativa de atrapalhar a gente o tempo todo, né? Eu não tenho viés de esquerda, de direita, não tenho. E eu acho o máximo quando o governo começa a fazer essas atrapalhadas, porque a gente começou a ver agora uma aceleração muito maior da tecnologia, dos inversores, híbridos, baterias, como utilizar melhor isso. Então isso só vai impulsionar. Nos outros painéis, falando de curtailment aqui das usinas, o governo não está tendo controle, ele não sabe mais como fazer isso. Isso também é oportunidade para a gente fazer o nosso setor crescer. Todas essas bagunças, né, até pegando coisas de outros painéis que eu peguei para estar aqui, tudo que o governo faz de errado, no geral, né, na história, vai para a conta de energia, vai para a tarifa. E aí isso joga a favor da gente, porque ao mesmo tempo que ele quer tirar esse controle da gente, porque se você pensar que a maior parte da população é classe C, D e E, tá?
e essa classe consome muita energia, é esse controle que ele quer ter. Mas a partir do momento que ele estraga a tarifa de energia, infelizmente, ele está incentivando muito mais o nosso setor, o setor de energia solar fotovoltaica, o setor de baterias, o setor de soluções. Hoje há soluções para, independentemente hoje de quem tem um consumo de energia muito baixo, é viável você com um microinversor, 4 módulos, você tem um sistema por R$7.000 no máximo, você consegue ter uma usina solar funcionando. Se você parcelar isso num prazo de 60, 70, 96 meses, com certeza essa parcela fica menor do que a economia que você tem. Ainda mais se for no modelo de leasing. Então, tem oportunidade, era isso que eu queria trazer. Não era um painel fácil, porque falar em aumento de portfólio para integrador não é algo muito simples, né? Mas tem muita oportunidade. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Aí. Obrigado a todos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Jean. Quero aproveitar o gancho aqui do que o Jean trouxe, de aumentar o acesso às camadas menos favorecidas da população para a energia solar. E vou pedir a atenção de vocês, então, para a mensagem que o deputado federal Pedro Kizai preparou para este encontro. É sobre o REB. Ele é autor do projeto de lei 624 de 2023, que trata justamente do programa Renda Básica Energética. Eu quero saudar e cumprimentar todos os participantes deste encontro e parabenizar a B Solar por todo o seu trabalho de união, de organização desse setor para fomentar e fortalecer esta matriz energética limpa e renovável que é a energia solar. Tenho muito orgulho, na academia fiz muitos estudos na área de energia e aqui no parlamento participei da comissão especial da 14.300 e agora propomos o REB, o Renda Básica Energética, e junto com demais parlamentares buscamos 2 objetivos na relatoria do deputado Lafayette Andrade para contribuir na implementação deste programa do Renda Básica que busca dentro da CDE os recursos da tarifa social que todos os brasileiros pagam no seu consumo de energia para esta conta e, ao invés de continuar subsidiando a tarifa social, substituir ao longo de uma década por energia solar, por usinas solares espalhadas por todo esse país e, com isso, inclusive, reduzindo a tarifa de energia, dando resposta com energia limpa e renovável para uma nova matriz cada vez mais limpa, permitindo a geração de oportunidade e atividade econômica por todo o país, implementando usinas solares nos vários territórios e das várias concessionárias brasileiras e, ao mesmo tempo, permitindo esta atividade como uma atividade que se industrializa no mundo e aqui no Brasil. Portanto, esse caminho é um caminho fundamental. Por outro lado, queremos também, a partir deste projeto de lei, resolver problemas concretos hoje da micro e da mini geração, que é aperfeiçoar a 14.300. E eu queria destacar, entre tantos pontos, no artigo 12 da 14.300, que é na área de microgeração. Artigo 2º, que as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão atender às solicitações de acesso de unidade consumidora com microgeração ou mini geração distribuída, com ou sem o sistema de armazenamento de energia ou com sistemas híbridos, sem restringir ou limitar a injeção de energia proveniente de microgeração distribuída. Então, nesse artigo, preserva-se a microgeração distribuída. No parágrafo 5º, nós queremos deixar mais claro que somente poderão ocorrer limitações ou restrições à conexão ou injeção de energia da mini geração distribuída na rede de distribuição
mediante a apresentação pela concessionária ou permissionária dos serviços públicos de energia de estudos técnicos e científicos, com técnicos assinando esses estudos. Porque muitas vezes na subjetividade ou nos interesses das distribuidoras não permitem a injeção e a conexão de mini geração. Esse é um problema que nós estamos vivenciando no setor e este texto quer resolver em definitivo este problema. Inclusive, tem textos mais detalhados vedando a distribuidora de energia cancelar ou invalidar o orçamento de conexão de microgeração, mini geração distribuída após sua entrega ao consumidor acessante e aos demais usuários. Ou seja, aperfeiçoando a Lei 14.300 junto com a renda básica energética. E assim, aprovando aqui no Congresso, a gente vai ter um marco legal com segurança jurídica para continuar fortalecendo o setor. Na Câmara foi mais fácil, aprovamos. Tem setores do governo e do Senado que estão dificultando a aprovação, fruto das pressões de determinados setores econômicos do setor de energia, que não quer que prospere este projeto. Por isso precisa de mobilização, precisa de pressão legítima sobre os senadores para que a gente consiga aprovar na comissão e depois no plenário e transformar em lei este projeto do REP. Não tenho dúvida que esse projeto vai dar economia de quase 10 bilhões nos próximos 10 anos, portanto não tem possibilidade de que técnica e economicamente não se sustentar o projeto, e aperfeiçoou o projeto a Lei 14.300, que melhora o setor, dá mais segurança e transparência e coloca uma perspectiva positiva para continuar desenvolvendo uma matriz limpa, renovável, a mais democrática deste país, num continente que tem muito sol abençoado por Deus. Muita força, muita mobilização e muita pressão. A mobilização e a pressão que vai fazer esta lei vitoriosa. Um grande abraço para todos vocês. Muito bem. Agora vamos entrar no debate propriamente dito, então eu já devolvo a palavra aqui à nossa vice-coordenadora Marina. Acho que a gente tem ainda uns 15 minutinhos aqui para as perguntas que a gente recebeu. Tem vários temas aqui, então talvez a gente não consiga passar por todos, mas acho que a primeira que veio qual seria o caminho o melhor caminho para lidar com os problemas não técnicos da inversão de fluxo. Eu não sou engenheira, tá? É o mínimo que eu estudei. Assim, os diálogos que a gente tem tido demonstram que aparentemente o problema da inversão de fluxo não é técnico. Porque, na verdade, a inversão de fluxo ela é inerente ao modelo da geração distribuída. Você tem necessariamente um fluxo que vai e volta de energia. A questão é quando esse fluxo fica prejudicial para a segurança da rede, né? E aí, Dornelas, quiser entrar um pouco melhor na parte técnica, mas é que é só por isso, assim. Ele é tão difícil porque ele não é técnico. É uma justificativa técnica que foi criada para um cenário que talvez ela pudesse existir, mas que ela não existe na maioria dos lugares em que ela é legada. Então, é quase que um problema... Eu apelidei ele de use off-label da lei. Sabe quando você usa aquele clássico Dramin, que é para enjoo e todo mundo toma para dormir? É esse o problema. Então, a gente tem lá um artigo que foi criado para uma finalidade, ele é usado para outra, mas a gente não tem muito como combater a origem real técnica, porque ela, em tese, não se materializa, né? Então, é bastante difícil. Marina, se me permite um complemento, você tem absoluta razão. É um problema de natureza mercadológica. Até a pergunta tem a ver com isso, né? A questão não técnica, né? E justamente foi criado esse conceito para evitar a expansão da energia solar, na minha avaliação. Até porque, como você bem falou, do ponto de vista técnico, as redes, os equipamentos, eles podem transportar em ambos os sentidos, de A para B e de B para A. O que pega, assim como na nossa casa, é o limite térmico dos equipamentos, né? Eles não podem ficar muito aquecidos a ponto de queimar. Então, independentemente do sentido, se é de A para B ou de B para A,
O que tem que ser observado é o equipamento em si, se está sendo sobrecarregado a ponto de eventualmente ter algum tipo de problema futuro. E nós percebemos que esta questão técnica tem sido usada para dificultar a expansão da energia solar. E justamente o deputado Kizai, ele foi muito feliz na fala dele, dizendo que nós precisamos ter, de forma muito clara, a identificação de quem faz esse estudo, né? Precisa ser uma pessoa que tenha atestado pelo CREA, inclusive. Nós estamos aqui com o Daniel, né, que já ficou atento ali quando eu falei no CREA. Fala no CREA, os olhinhos brilham do Daniel, né? Justamente tem que ter o atestado, tem que ser um engenheiro reconhecido pelo CREA, o chamado ART, né? Tem que estar identificado, tem que ser bastante contundente na negativa e apontar quais são os caminhos para superar aquela dificuldade, que passa pela superação do equipamento. Mas de forma nenhuma dizer que o fluxo está invertido ou no sentido, diria assim, contrário ao usual, como sendo um motivo de negação ou de negativo. Isso realmente é contraditório, né? É uma questão que passa pelo campo técnico. Se a gente pensar tecnicamente, as soluções realmente vêm a partir do armazenamento e aí tentar usar essa energia em outros horários. Essa é a forma, enquanto há essa briga, né, conceitual, a gente tenta tecnicamente trazer algumas soluções, né? O sistema de armazenamento permite também que você movimente a energia em determinados horários e aí siga, de certa forma, aquela recomendação que geralmente sai na reprovação, né, do parecer de acesso, dizendo o horário que você poderia injetar a energia na rede. Tá? Mas, como eu disse, né, isso tem aberto um campo que eles não tinham controle. Né? Os sistemas passam a estar com uma tecnologia muito mais avançada e acho que a companhia de energia vai se arrepender de ter ido por esse caminho. Tá? De forma muito rápida, nós já temos estudado algumas soluções e eu tenho isso muito claro, que o caminho que eles tomaram, eles não sabiam que isso ia criar uma melhora para o setor ainda para a gente. Tá? E tem solução já técnica para isso, usando dos sistemas de armazenamento, híbrido e tudo. Existem soluções técnicas para as três condições colocadas, né, na 1098, mas, por exemplo, a primeira é você não poder injetar, é o zero grid, chamado zero grid. Agora, numa residência, não injetar, para mim não faz sentido. Porque a residência, ela geralmente não consome muito no horário do solar, vai consumir mais à noite. E aí toda essa energia não vai poder ser injetada. Então, mas atende, esse primeiro parágrafo dá para atender com zero grid? Dá. A terceira condição, 7,5. A Grovat lançou o inversor de 7,5 e os microinversores de 2,5, que com 3 chega a 7,5, para atender uma parte desse mercado que vai parar no 7,5. E o terceiro parágrafo, que é a geração e o autoconsumo, a geração e o consumo instantâneo na mesma hora, que é um autoconsumo elevado, aí os sistemas de baterias é uma solução, porque o excedente do solar vai para a bateria, aí você descarrega a bateria à noite, no dia seguinte o excedente vai para a bateria, então você eleva bastante o autoconsumo do local. Então, soluções técnicas tem, apesar de não ser as indicadas em algumas aplicações. Obrigada, gente. Acho que tem uma próxima aqui, que é como podemos influenciar para que a abertura total do mercado ocorra, como quebrar os monopólios. Aí acho que cabe talvez só uma pequena introdução, que na verdade o monopólio ele era natural, né? E aí natural é aquele que não justifica o custo de duplicação da infraestrutura, então você tem é mais fácil você regular o compartilhamento do que você regular quantas pessoas podem fazer aquela atividade. Então faz mais sentido, é mais eficiente do ponto de vista econômico que seja uma só. O que acontece é que com a introdução da GD, esse monopólio que antes era natural, ele passou a ser normativo em certa medida, porque você tem ainda uma lei, né, lei das concessões, só a distribuidora pode ter a concessão para o exercício da atividade de distribuição.
ao mesmo tempo em que se insere um novo tipo de atividade que concorre com ela nesse mesmo mercado de oferta de energia elétrica para esse consumidor do mercado regulado. Então, a questão de quebra do monopólio, ela passa por essa mudança de paradigma que não foi muito bem assimilada, mas, ao mesmo tempo, tem uma outra questão aí, que é como é que você vai tirar de alguém que era monopolista e com uma atividade regulada por próximos 35 anos, se não me engano, de repente, do dia para a noite, o governo vira e fala, olha, não, agora está aberta para todo mundo. Então, é normal que isso tivesse que ser gradativo, como tem sido. Então, primeiro veio aquela incipiência que foi a geração distribuída e a própria abertura do mercado livre para abranger todos os consumidores do lado da demanda também, ele está sendo gradativo para permitir essa adaptação tanto das instituições quanto do sistema e dos mercados. Então, acho que eu não sei se vai chegar o monopólio, ele já foi quebrado. Eu acho que o que a gente entende para abertura total é quando todos os consumidores tiverem acesso a qualquer tipo de energia que melhor lhe convenha. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Óbvio, tem que ser, como eu estava dizendo, gradativo, porque senão entra uma outra discussão que vai também ser judicializada, que é como pode o governo, num ato deliberado, tirar toda a fonte de renda de um modelo de concessão que ele próprio criou. Então, tem uma discussão aí que ela passa, tanto jurídica, econômica, institucional, que faz com que isso tenha que ser gradativo. Mas acho que numa nota introdutória seria isso. Não sei se alguém mais quer comentar. Eu gostaria de complementar, sim, esse é um tema muito interessante, porque nós estamos falando da última milha. E vocês sabem que a última milha é sempre mais difícil de ser percorrida. Então, esse mercado que é chamado de varejista, que envolve consumidores menores, mais pulverizados, ele é um mercado mais difícil de ser tratado, mais desafiador. Mas, obviamente, todas as empresas vão perseguir essa última milha, porque é o que está disponível. Os grandes consumidores já estão livres. Então, agora, cada vez mais consumidores menores estarão interessados em fazer a migração para o Mercado Livre. Agora, eu penso que eles vão ter, na verdade, um portfólio de opções na mão, como eu havia comentado. Eles vão ter a opção de serem livres, comprando um papel, de preferência, de uma energia solar, que esteja, de alguma forma, associada a esse papel, porque é uma energia limpa e sustentável, e ele vai ter um diferencial competitivo, principalmente se for uma indústria ou um comércio. Ele pode, eventualmente, ter a sua autogeração, a sua geração própria, por meio de um telhado solar, pode instalar a GD, ou pode até fazer uma combinação que eu tenho visto mais ultimamente, bem interessante. Algumas empresas estão propondo, por exemplo, a consumidores que já tenham telhados solares, que eles vendam a energia, entre aspas, que eles façam um modelo de venda para aquela energia que está no telhado solar. É um modelo de compensação, mas como se fosse uma venda. E comprem a energia no Mercado Livre, se possível, para suprir a fábrica local. Ou seja, uma combinação totalmente ganha-ganha, envolvendo o Mercado Livre e geração distribuída. Então, as soluções vão ser cada vez mais criativas, combinadas, para justamente superar essa dificuldade que é atingir o consumidor de menor tamanho. E eu vejo com mais preocupação, Marina, a questão das empresas que têm mais de uma atuação. Então, por exemplo, se a empresa tem Mercado Livre e distribuição, ou geração distribuída e distribuição, pode ser que haja um conflito aí de competição. Porque, a depender do interesse do grupo, pode ser que a empresa dificulte mais um ou outro segmento em favorecimento do grupo maior. Acho que, sem dúvida, nesse ponto, eu acho que eu acho que também isso já caminha para a próxima pergunta, que aliás é para o Jean, nesse sentido de que é provável, sim, que isso aconteça, porque você começa a ter essa inovação que sai do que a estrutura do setor elétrico está mudando. Então, quando você descola um pouco do que podem ser atividades possíveis com o que é a estrutura física.
Porque você vai ter gestão de fatura, você vai ter um monte de coisa que não está necessariamente relacionada ao que é a própria geração / fornecimento, transporte e venda de energia. Então, esses conflitos de interesses, eles começam a ficar cada vez mais facilmente identificáveis. Só que o ponto é que, às vezes, talvez a gente chegue em algum momento em que é mais eficiente suportar o custo desse conflito de interesses do que impedir que esses agentes passem a atuar nesses setores separadamente. Porque aí você consegue, se você quer separar tanto cada caixinha, talvez você evite sinergias que possam ser a próxima ruptura. Então tem um fine-tuning aí que ele é muito difícil de achar e é um desafio enorme para o regulador, que é nessa transição, que é aquele desafio constante de eficiência estática e dinâmica. Então, você tem uma estrutura agora que funciona bem, então ela está muito bem alocada e bem distribuída, mas você tem inovações insurgentes que vão mudando a estrutura. E aí, conforme ela vai mudando, qual que é o novo equilíbrio? Qual que é o novo alocação eficiente dessas novas tecnologias, esses novos serviços, esses novos... então, assim, vai ser divertido. Acho que tem coisa boa para vir pela frente. E aí, acho que já passo para você a pergunta que veio, que não te parece que no modelo de Energy as a Service, a redução na conta de energia acaba sendo muito pequena para o consumidor final aderir? É muito boa essa pergunta, porque uma vez eu fui apresentar um modelo um modelo financeiro, econômico do Energy as a Service, para um cara que tinha uma casa na Fazenda Boa Vista, né? Então, sei lá, quantos deve valer mais de 50 milhões, talvez, a casa dele, né? E no meu modelo, eu usei o exemplo, porque eu falei, fazer modelo econômico para grandes projetos, a viabilidade você mexe no CAPEX de uma maneira mais elástica, ele é mais simples, né? Mas quando você tem um microinversor, 4 módulos e a instalação, você não tem muito para onde o que diminuir, né? Então você tem uma pressão maior. E eu fiz o modelo em cima disso. E aí, no meio da apresentação, eu olhava para ele assim, eu gostei, ele falava, eu gostei, mas eu não estou convencido ainda, porque... é mais fácil eu chegar lá e comprar. Eu falei, peguei, eu entendi. É que você tem uma casa na Fazenda Boa Vista, que você está olhando R$ 8.000 como algo para você que talvez você foi jantar algum dia atrás, algum super restaurante bom e gastou isso. E aí você acha que é irrelevante para o consumidor economizar 200, na minha conta dá em torno de R$ 214 por mês. Mas se você pegar 214, R$ 220 por mês, comparado ao salário mínimo, hoje está falando o quê? 15%, 20%? Vamos arredondar para 20%. Aí eu falo assim, pega 20% de tudo que você ganha agora e eu falo para você que eu vou te entregar isso de volta sem você gastar um real. Traz para a sua ideia. Então, o modelo do as a Service, ele tem que ser enxergado dessa forma. Se você está fazendo um as a Service para empreendimentos menores, lógico, você precisa de uma escala. Para empreendimentos maiores, é outra escala, é uma unidade numa escala muito maior. Então, acho que está faltando as empresas, os investidores que atuam nisso, começar a olhar para aquele público que a gente falou ontem, 90% das pessoas que não têm acesso e que 50% da renda dele é comprometida com energia, né? Então, ele faz sentido quando você faz a análise na escala correta. Ele faz muito sentido. Você economiza pouco, mas se você consome pouco, é porque você ganha pouco e você tem pouco. É proporcional. A conta de energia é proporcional à sua atividade, ao seu modelo de vida, né? Que é relacionado à sua renda. Então, ele faz sentido em qualquer renda, sim. Eu queria comentar nessa transição para Mercado Livre e uma ruptura, que é a próxima etapa da distribuição de energia que a gente enxerga, que é o chamado Virtual Power Plants, que é a distribuidora gerenciar o que eu tenho de fonte de energia em casa. Então, por exemplo, eu estacionei meu veículo elétrico 4 horas da tarde e não vou mais sair de casa. Eu informo a distribuidora que ele pode usar a energia dessa bateria do meu carro até um certo horário, porque depois eu vou ter que carregar ele. Só que aí eu vou... as próprias residências vão estar colaborando com energia em horário de pico, diminuindo essa energia que vem lá da Amazônia, grandes linhas de transmissão, porque vai estar na mesma vizinhança esse controle, e a hora que eu precisar carregar a bateria de volta, eu vou carregar com 1 kWh mais barato. Então, já existem países com esse modelo, em alguns locais, algumas cidades, e é a próxima etapa que a gente enxerga
tecnicamente dessa distribuição. Aí acho que talvez a nossa caminhando já para a última, né? Porque a gente está ficando sem tempo. Mas teve uma aqui que é: qual que é a visão de vocês sobre a eletrificação diante de um cenário de híbridos a etanol? E aí acho que a gente traz de novo para um lugar que dialoga um pouco com esse cenário de escolha do consumidor. Então, o que guiaria uma escolha do consumidor para uma escolha mais eficiente nessa questão de carro híbrido, carro elétrico, carro flex, não sei. E acho que aí a gente volta um pouco porque é a infraestrutura do Brasil também, né? Porque por mais que a nossa matriz elétrica seja fortemente oriunda de fontes renováveis, a gente tem também um potencial de etanol que a gente que é muito bem explorado, assim. E aí, se a gente for olhar também, né, uma análise combinada com a infraestrutura que a gente tem de carregamento disponível hoje, talvez a iniciativa de vou tornar 100% da minha frota, sei lá, para transportadoras elétricas, acho que fica um pouco difícil justamente por causa da falta de infraestrutura de carregamento. Então, talvez, para o curto, médio prazo, eu entendo que o Brasil tem uma vocação mais para híbridos do que para 100% elétricos. Talvez no futuro isso mude, a gente não sabe. E aí essa é a grande incógnita. Não consigo ver com muita clareza para onde vai essa infraestrutura. Até por essa questão da inovação que está vindo, acho que tem um ponderável aí que vai atuar sobre isso. Mas acho que para médio prazo eu consigo ver mais eficiência no modelo híbrido elétrico-etanol do que num modelo 100% eletrificado especificamente para o Brasil. Tá? Em outros países do mundo pode ser que seja diferente. Mas acho que é a percepção que eu tenho. Não sei se concordam. Eu estou há 1 ano falando de eletromobilidade e é curioso que cada mês que passa, eu acabo sempre fazendo a pergunta aqui, tem uma pesquisa da Ernst Young que fala que 57% dos brasileiros têm interesse por veículos elétricos e cada vez que eu faço a apresentação, eu pergunto, eu vejo mais mão levantando. E eu acho que é essa questão mesmo da opção. Nós vivemos no momento da era de opções. A gente nunca teve tanta opção de compras, né? Nenhuma outra época foi tão fácil ter essas opções de compras, seja na loja física, seja virtual, seja online. E eu acho que a eletromobilidade vai por esse caminho. Acho que tem espaço para todos. E de novo, como a gente falou no Mercado Livre, não vai ser uma transição rápida. Não vão acabar os veículos a combustão e de repente vai ser tudo elétrico. Não vai acontecer isso. Eu acredito até que vão conviver. E de preferência que seja um híbrido plug-in que tenha possibilidade do álcool, porque daí a gente está com os 2 combustíveis renováveis. Então acho que vão conviver as diferentes tecnologias de veículos. Acho que era isso, gente. Já esgotamos o nosso tempo aqui. Queria agradecer a vocês, a presença de todos, a participação dos nossos convidados da Solar para esse painel. Acho que foi bastante frutífero. E acho que passo de volta para o Thiago. Ok, muito obrigado a todos. Agradecemos aqui a participação dos nossos palestrantes, painelistas. Mas antes de irmos para o coffee break, eu peço que vocês participem da pesquisa de satisfação. Quero que conte para a gente o que acharam dessa palestra, das outras palestras e do evento até aqui. Nós vamos colocar um QR Code na tela para vocês captarem com a câmera do celular e a gente vai dar alguns minutos aqui para dar tempo de vocês participarem. Ok, muito obrigado pela participação, pessoal. Convidamos a todos a seguir a AB Solar no canal do WhatsApp. Estamos colocando um QR Code na tela, é só captar que vocês entrarão no canal. A atualização é diária e você fica por dentro das principais notícias da AB Solar. E na sala Vitrine AB Solar, hoje teremos rodada de negócios. Aproveite essa oportunidade de sair daqui com um novo parceiro comercial.
Estaremos das 14 até as 17 horas para ver toda a programação. Basta captar o QR Code que está no telão com o seu próprio celular. E para finalizar, peço agora a atenção de todos para a mensagem dos nossos apoiadores. Today, sunlight connects the world as we share global pursuits. Sunlight accelerates the times as we embrace future developments. Sunlight broadens our horizon as we head for the unknown. What we do is to create a wonderful future with all. Astronergy for a greener world. Nossa história começa em 1994 no setor de alumínio com uma visão clara: ouvir as necessidades do mercado, conhecer as oportunidades e transformá-las na diferença que podemos causar na vida das pessoas. Com 9 produtos patenteados e com capacidade produtiva de 1.200 toneladas por mês, cumprimos os desafios únicos dos telhados e solos brasileiros. Solar Group, o alicerce da sua transição para a energia solar. Perfecting even the smallest details in the pursuit of excellence. We endeavor to increase our merit, to be more reliable, more efficient, and create prosperity. Excellent and open-minded, innovative and respectful, and customer first. Muito bom. E na volta do café, nós vamos falar de um painel muito interessante, que vai tratar de cases internacionais para a fonte solar e como esses cases estão entrando na rota dos investimentos no Brasil e fora do país. Obrigado.